versículo 3, aleluia. Senhor, trouxe no meu coração, na oração de madrugada ali, eu ia ministrar sobre o Salmo 23, uma mensagem só, e ele veio trazendo uma série de 6 mensagens, uma sobre cada versículo. Nós estamos na 3ª semana, e o tema dela é sobre direção. O Salmo diz assim, vamos ler todo mundo junto, amém? Amém ou não amém? Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, amém. Ô João, você pode pôr na versão King James para mim, fazendo favor? Vamos ler na versão King James. Aleluia. Amém. Presta atenção, nessa versão está falando refrigera a minha alma, mas na versão King James vai falar restaura-me o vigor e conduze-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Nós temos aprendido que já há muitos anos, com o pastor Márcio, mais oração, mais poder, menos oração, menos poder. Então vamos orar? Feche seus olhos, comece a falar com o Senhor, peça a Ele para falar no seu coração. Clame ao Senhor, fala com Ele aí, ore, vamos, como diz o pastor Nilson aqui todo domingo, vamos Lagoinha. Pai, nós te glorificamos, nós bendizemos o teu nome. Obrigado porque o Senhor é um Deus que cuida, o Senhor é um Deus que salva, o Senhor é um Deus zeloso, o Senhor tem compromisso com a sua noiva, mesmo no meio de tanto caos, de tanta desordem, o Senhor é um Deus que conduz para o certo. O Senhor já falou tantos nos nossos corações. Desde já queremos glorificar o teu nome, porque já houve testemunhos, pessoas compartilhando daquilo que um Deus eterno vem fazendo, e que seja só o começo daquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio, que seja noite de cura, de transformação, de renovo das forças, de posicionamento, nos leva de fato para o caminho das veredas da tua justiça. Conduza-nos nessa noite de uma forma simples e poderosa, aquilo que o Senhor tem para nós como igreja, como família, como indivíduos na sociedade. Nos posiciona naquilo que o Senhor é, porque no centro da tua vontade é o lugar mais seguro. Nós aprendemos isso aqui final de semana. Obrigado pelo teu amor, que toda distração caia por terra, toda conversa, Senhor, leva a nossa mente cativa ao senhorio de Cristo. Sim, cada mente seja levada à obediência de Cristo Jesus. Revestimos da mente de Cristo agora, para que o inimigo não roube a palavra e que nós possamos entender, porque se entendermos a tua palavra, ninguém tira ela de nós. Fique à vontade no nosso meio, Espírito Santo, e tenha misericórdia da minha vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Só se tem um crente que vai para o céu aí, dá um grito, mas dá um grito bem alto aí, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus com aleluia! Existe um caminho trilhado para a igreja do Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre direção. Ele nos conduz sobre um caminho, que é as veredas, o caminho da justiça. Só que se a gente analisar o texto, olha que interessante. Ele vai falar, eu li na versão King James, que fala
que Ele restaura ou renova as forças, sim ou não? Por que que Ele fala isso antes de guiar pelo caminho da vereda? E o Espírito Santo veio ministrando no meu coração. Ele disse: filho, eu tenho um caminho para a igreja trilhar. Eu tenho promessas, eu tenho sonhos, eu tenho propósito. Eu escrevi o dia de cada um aqui no seu livro, no meu livro, de cada um, detalhado. Mas a intenção de Deus é que a gente passe por esse caminho, não arrastando, minha irmã. Por isso que Ele quer restaurar o vigor, para a gente andar naquilo que Ele tem para a gente com força, para a gente desfrutar daquilo que Ele tem para nós. Eu fico pensando, Moisés morre, o povo de Israel toma posse da terra prometida, Josué vai repartir a terra. Caleb chega para Josué e fala: olha, esse lugar Moisés me deu por herança, porque quando eu vim espiar a terra junto com os outros, ninguém teve coragem, e eu tomei posse. Naquele dia Moisés falou que essa terra seria minha. Só que olha o que Caleb vai dizer. Na época eu tinha 40 anos, passaram-se 45 anos, eu estou com 85 e tenho o mesmo vigor de 40 anos atrás. Me dá a terra, Josué. Eu sei que nela tem gigantes, mas se Deus me prometeu, eu vou entrar e expulsar todos os gigantes que tem na terra. Porque não é o sonho de Deus levar Caleb para a terra prometida para não desfrutar daquilo que Ele deu. Deus nos dá as coisas para desfrutar. Deus nos deu uma novidade de vida, nos introduziu pelo seu amor no Evangelho, para a gente viver com força, com vigor, com vontade de cultuar, de adorar, de servir aos irmãos, de vir à igreja, de fazer obra, de ler, de orar. Deus não tem um evangelho arrastado para ninguém, não. Talvez você chegou aqui cansado nessa noite. Semana passada foi sobre descanso, mas essa semana Ele tem um caminho para você, para te conduzir, mas Ele quer te dar força, porque Ele quer que você vá no caminho desfrutando, adorando, experimentando a boa e perfeita vontade dEle. Deus não nos chamou até aqui para viver uma vida arrastada. Paulo, Romanos capítulo 12, ele vai falar: apresentai-vos ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional, como sacrifício morto a Deus, vivo, com vontade. Deus está levantando uma igreja que tem vida. Talvez você chegou aqui cansado, desanimado. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Eu estou te dando vida, eu estou renovando o vigor. Você vai passar no meu caminho, vai ser conduzido pela minha vereda, com as forças renovadas. Só quem pega essa palavra, levanta sua mão aí, meu irmão, pega a sua. Por um acaso Jesus, Ele ia pregar, ó céus, ó vida? Não. Havia vigor no nosso Senhor. Pastor, mas é tão difícil. O cansaço, o trabalho. Neemias disse assim: a alegria do Senhor
a nossa força. Quanto mais alegrarmos o Senhor, irmãos, nós vamos andar nesse lugar de força. O escritor aos Hebreus vai dizer, capítulo 12, versículo 1: livre-se de todo o peso e do pecado que atrapalha a carreira. Tem coisas que Deus não mandou a gente carregar, e a gente está levando. Mas eu tenho uma boa notícia, o Espírito Santo vai arrancar isso de nós, porque Ele quer nos guiar por um lugar, irmãos, a qual olhos nunca viram, ouvidos jamais ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, aquilo que Ele tem preparado só para aqueles que o amam. Agora, eu preciso entender que o caminho da vereda da justiça, onde que Deus quer nos conduzir, é um caminho estreito. Mateus capítulo de número 7, não precisa abrir não, versículo 13, 14, Jesus vai falar que larga é a porta, largo é o caminho espaçoso que nos leva à perdição, mas estreito, difícil é o caminho que nos conduz à vida. Esse lugar é estreito, é apertado. O que eu faço? Eu fiquei pensando sobre isso, e eu quero dar alguns exemplos simples. Se eu tenho uma máquina e eu preciso encaixar uma peça dentro de uma circunferência e ela entra bem apertada, estreito ali, o que é que se coloca para lubrificar, para que aquilo flua normalmente? Óleo, certo? Se o caminho é estreito e a gente estiver cheio de óleo, nós não vamos ficar agarrados não, Vitor, nós vamos. Quanto mais azeite, quanto mais óleo, o caminho é estreito, mas eu vou deslizando, aí vai apertando mais, e eu me encho mais de óleo, e eu vou entrando, porque quando eu estou cheio de óleo, meu Deus, o inferno tenta parar. Pega alguém cheio de óleo e tenta agarrar ele para ver se consegue, não dá não, aí vem diabo, vem principado, vem potestade, vem dificuldade, tentando pegar, mas está cheio de azeite, está cheio de óleo, está cheio da presença do Espírito Santo. O caminho é estreito, mas a presença do Espírito Santo, ela vai nos conduzir, porque o caminho é de Jesus, não é meu. E quem conhece o coração de Jesus é o Espírito Santo. Só Ele que pode nos conduzir pela porta estreita. Agora, o que eu faço para me encher do Espírito Santo? Coisa simples, nós estamos cansados de saber, mas vamos relembrar. Projeta para mim aqui, João, Efésios capítulo de número 5. Versículo 17 ao 21. Portanto, não sejais faltos de juízo, ou não sejam loucos, mas buscai compreender qual é a vontade de quem? Verso 18. Não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher por quem? Agora, olha como que nós vamos encher do Espírito. Verso 19.
falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando louvores de coração ao Senhor. Espera aí, João, segura. Falando entre vós com fofoca, sim ou não? Mal do irmão, comparando ministério, reclamando do governo, falando entre vós com salmos, cânticos espirituais, adoração espontânea, cânticos em outras línguas, louvando de coração ao Senhor. Verso 20. E cotidianamente dando por tudo a Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Enchendo o coração de adoração, salmos, palavra, canções, dando graças em tudo, porque um coração grato, irmãos, ele atrai a presença do Espírito Santo, e suportando uns aos outros, Gladys, porque quando eu faço bem para o meu irmão, o Espírito Santo que habita nele também se sente bem. Mas quando eu maltrato meu irmãozinho, até aqueles mais... Aqui não tem não, né? Aqui não. Graças a Deus, só nas outras igrejas. Mas isso, eu vou fluindo. Então eu preciso entender que Deus quer restaurar o vigor e quer nos levar por um caminho que é estreito, e eu preciso estar cheio do Espírito. Amém? Agora, esse caminho que o Senhor quer me conduzir, eu só posso andar e trilhar nele pela fé. Diga para o irmãozinho do seu lado aí: pela fé. Pela fé, meu irmão. Isso. Paulo dizia, segundo Coríntios, capítulo de número 5, versículo 7. Nós não andamos pelo que vemos ou por vista, mas sim porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu preciso entender que Deus quer restaurar a força para me desfrutar. Eu preciso entender que não vai ser fácil, mas com o Espírito Santo é possível, sim ou não? Porque o caminho é estreito. Agora eu preciso entender que além do caminho estreito, não pode ser pelo que eu vejo. Tem que haver uma convicção de fé aqui dentro. Porque os caminhos de Deus aos olhos humanos parecem loucura. Sim ou não? Deus fala que vai libertar o povo de Israel, eles estão escravizados. Moisés pega o povo, Faraó deixa o povo ir, eles estão indo. Quando vê que não, o exército todo vai atrás do povo de Israel para pegar eles. Quando eles estão saindo do Egito, eles dão de frente ao Mar Vermelho, sim ou não? E o próprio Deus estava conduzindo o povo, sim ou não? Para pensar se pelas vistas a gente consegue enxergar isso. Eu imagino, o povo está fugindo de Faraó e do seu exército, quando chega que não o mar na frente. Olha o caminho que Deus está conduzindo o povo. Parece loucura, sim ou não? Talvez você está aqui nessa noite experimentando a mesma coisa. Deus trouxe uma direção no seu coração e você vai.
Deus falou: continua nesse propósito, continua firme aqui, não desiste dessa pessoa, não desiste dessa pessoa, não desiste desse ministério, não desiste do seu chamado, não desiste disso que você investiu, não desiste de orar por isso. Mas quando você se depara, está de frente do mar, não tem saída, pressão atrás do exército inimigo, os olhos naturais começam a cogitar contra a fé, com os olhos espirituais, e começa a dizer: está vendo? Não tem saída, não vai dar em nada, está sem para onde ir, do que adiantou tanto esforço, do que adiantou permanecer fiel, vai para onde agora? É assim que Satanás fala. Do que adiantou ser fiel? Fidelidade, passando por isso. Então Moisés começa a clamar, e Deus só fala: eu mandei vocês pararem, continua marchando. Continua marchando. Então o povo começou a marchar, e aquilo que parecia impossível aos olhos humanos, quando o faraó falou: agora a gente pega, Deus começa a agir de uma forma sobrenatural. O mar começa a se abrir, e o povo de Israel passa a seco. Deixa eu te falar uma coisa, Deus tem uma palavra para a sua vida no dia de hoje. Só continua marchando, só continua desistindo. Se Deus não mandou virar a direção, não faz do seu próprio entendimento não, porque pode parecer que não tem para onde ir. Deus faz abrir o mar, e se Ele não abrir o mar, Ele vai fazer andar sobre as águas, porque Ele é o Deus do sobrenatural. Se Ele disse: vai passar para o outro lado, está para nascer quem vai te segurar do lado de cá, meu irmão. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Mas aos olhos naturais não dá para viver isso. Não dá, irmãos. Deus dá um sonho a José, e no sonho ele governaria sobre as estrelas, o sol e a lua, que simbolizavam os seus irmãos. 2 sonhos sobre governo. Só que 13 anos depois disso, que foi se cumprir durante isso, traição, cadeia dos irmãos, opressão, mentira, falsos testemunhos. Aos olhos naturais jamais José governaria. Só que aqui dentro dele já existia um governador. A Bíblia diz que ele chegou na casa de Potifar, era escravo, mas governou sobre tudo. Foi lançado na prisão, governou sobre todos. Aqui ele não enxergava, ele era um escravo, mas aqui dentro ele conseguia enxergar aquilo que Deus deu para ele. Talvez no momento presente você não está vivendo ainda aquilo que Deus já colocou aí dentro, mas começa a enxergar aqui, começa a profetizar hoje aquilo que você vai viver amanhã. Sim, em nome de Jesus, é restauração, é prosperidade, é fortalecimento, é ministerial, seja o que for. Começa a profetizar, começa a enxergar pelos olhos da fé aquilo que não aconteceu ainda. Porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Deus nos conduz a cada caminho, irmãos, que se a gente falar com os outros, eles vão falar que tá, como a Mari falou no testemunho aqui, ó, ela não pôde nem falar para a família dela, não pôde compartilhar, porque senão ia oprimir ela, chamar de lunática, de fanática,
E se precisasse de uma ajuda, ia negar, né? Ia falar, quem mandou você dar dinheiro para pastor? Ia falar assim, ué. Porque o pessoal fala assim, né? Mas só que quando Deus traz uma convicção no coração, irmão, quando Ele direciona por um caminho, porque há caminhos aos olhos dos homens que parece ser bom, Provérbios vai falar isso, mas leva à perdição. Porque os meus caminhos não são igual aos seus caminhos, diz o Senhor. Os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Os meus pensamentos estão mais altos, assim como o céu está acima da terra. Tem coisas, irmãos, que a gente vai ter que viver pela fé mesmo, ninguém vai acreditar, e de fato ninguém vai apoiar, mas tem o Espírito Santo que traz uma convicção. Por isso que nós precisamos dele para passar na porta estreita. Ele, enquanto todo mundo está falando, para que isso, eu já tinha desistido, ele vai impulsionando e falando, vai mais um pouquinho, filho, continua, filho, eu estou contigo, vai romper, uma hora acontece. Oh meu Deus, Noé construiu uma arca por centenas de anos, mas um dia choveu, nunca tinha chovido na terra. Um dia choveu, João, e a família dele estava toda lá dentro. Imagina quantos que não falou que velho doido, que velho gagá. Mas um dia chove, irmãos. Um dia chove. Um dia acontece, um dia vem o de repente, igual eles falam aí, ó. Um dia vem o de repente de Deus que demora a acontecer, mas um dia acontece. Um dia acontece. Esse lugar não pode ser por vista, porque os olhos naturais não enxergam. É pela fé, nós precisamos ouvir a voz do pastor. João 10 vai dizer o que? Eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz e conhecem ela. Porque as ovelhas, elas conhecem a voz do pastor. Davi era um pastor, ele entendia isso. Quando ele chamava as ovelhas, todas conheciam o nome dele. Quem não conhece a voz do pastor é os bodes, como eu disse aqui no primeiro dia. Os bodes não têm obediência, eles vão queimar na eternidade. Mas as ovelhas, elas são conduzidas pelo pastor. E se é para andar com fé, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Deus quer restaurar o vigor. Deus quer nos fazer entrar pela essa porta estreita, cheia do óleo. E Deus nos caminha para um lugar de fé sobrenatural. Eu quero te convidar a ficar de pé. João capítulo de número 14, versículo 1 até o 6. Pode projetar para nós, João, fazendo favor? Evangelho de João, capítulo 14, verso 1. Olha o caminho que Deus tem para nós. Não permitais ou não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Verso 2. Na casa do meu pai há muitas moradas ou aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito a vós. Portanto, vou preparar-vos lugar. Verso 3. Enquanto eu for e estiver preparando o lugar, virei de novo, vos levarei para mim, a fim de que onde eu estejais vós também. Verso 4.
vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Verso 5. Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai, e como podemos conhecer o caminho? Verso 6. Assegurou-lhes Jesus: é esse o caminho que Deus quer guiar-nos, essa é a vereda da justiça. Vão todo mundo junto: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, porque o Espírito Santo vai passear aqui agora. E Ele vai tocar nos corações. Ele vai quebrantar corações nessa noite. Oribalabacalabachuri bibiarabassuri. O Espírito Santo vai derramar uma unção de quebrantamento agora. Porque Ele não vai guiar a igreja por algum caminho, ou um dos caminhos. É o caminho. O pastor da sua alma e da minha alma só tem o caminho. Ele se chama Jesus. Não está em um lugar geográfico, está na pessoa de Cristo, o centro de todas as coisas, o centro de toda a Escritura, o alfa e o ômega, aquele que é o começo e também é o fim. Esse é o caminho se encontra nele, o autor e consumador da minha e da sua fé. Aquele que criou todas as coisas e tudo existe por causa dele. E Ele está aqui nessa noite te chamando, te conduzindo através do Espírito Santo para trilhar essa jornada junto. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. O caminho, fora dele não há verdade. E aquilo que não é verdade é mentira, e o diabo é o pai da mentira. E a vida só está nele. Quem não está nele pode até existir, mas viver não. Porque quem está nele, mesmo que um dia morra, esse viverá. Ele está aqui nessa noite. Talvez nós pensamos muitas das vezes que o caminho era um bom emprego, era um relacionamento, era uma conquista pessoal, era mudar de casa ou mudar de estado. Se Deus tiver uma direção para tudo isso, é bom. Mas existe um lugar nele que é o centro de todas as coisas, que o Espírito Santo quer guiar sua igreja. Porque quando Jesus foi preparar lugar, e está preparando lugar, Ele não foi para o céu preparar lugar, Ele foi ao Pai. Hebreus capítulo de número 1 vai dizer que o céu, ele vai envelhecer como os vestes, mas ele permanece para sempre. Sabe o caminho que nós estamos falando nessa noite? Ele é maior que o céu. Antes do céu existir, ele já era. É muito mais além do céu, porque ele criou os céus e terra. Ele já era. E Ele está te convidando no lugar nele. Porque Jesus disse a vida eterna. Ele nunca disse que é ir para o céu, por mais que nós vamos para o céu. Ele disse a vida eterna é essa: é conhecer a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Pai, no nome de Jesus,
te apresentamos a tua igreja, a tua noiva. Pessoas chegaram aqui cansadas, pessoas que nos assistem, fadigadas, muitas das vezes desesperançosas, porque as coisas não acontecem, não há transformação, não há milagre. E muitas das vezes nos vemos como o povo de Israel na frente do mar, sem caminho nenhum para ir, frustrados. Mas nessa noite renova a nossa fé. Ó doce Espírito de Deus, nos faz enxergar com os olhos da fé. Tira as escamas dos nossos olhos e nos dá o olhar de Cristo. Nos faz enxergar além do problema, nos faz enxergar além da dificuldade. Nos dê força, Espírito Santo, nos encha de quem o Senhor é, porque assim vamos conseguir passar a trajetória. E traga uma plena satisfação no nosso coração, não em coisas, em lugares, mas Cristo em nós. Cristo em nós, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Pessoas que chegaram desesperançosas vão embora nessa noite cheios de esperança, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós. Pai, no nome de Jesus, nos conduz a esse lugar. Oh meu Deus, nos conduz nesse lugar. Comece a pedir o Espírito Santo, meu irmão, para revelar Cristo. Cristo, revelar Cristo em você. Espírito Santo, queremos conhecê-lo. Queremos saber qual é a profundidade, qual é a altura, qual é a largura do amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Nos faz conhecer esse amor. Revela o Filho para nós nessa noite, porque Ele é o centro de todas as coisas. É por Ele, é para Ele, por meio dEle, tudo é para Ele, Senhor. Revela Jesus em nós. Quem nos separará do amor de Deus que está em Jesus Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição? Será acusação do diabo falando com você que você não vai conseguir? Será acusação dos outros apontando o dedo para você e falando que você não é capaz? Quem nos separará do amor de Deus que está em Jesus Cristo? Anjos, principados. Será a altura, será a profundidade, será o medo, será a angústia? Não, 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 porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E se é para encher do Espírito Santo, feche os seus olhos.